perdido, a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Queremos estender o nosso cordial boa noite a todos os irmãos que aqui estão na igreja e também a você que está nos acompanhando aí pela internet. Que Deus abençoe o seu lar, o lar de todos os nossos irmãos que aqui estão. E nós estamos aí um início de chuva, né? Deu a impressão que ia ser uma tempestade, mas que essa chuva seja uma chuva de bênção do Senhor sobre nossa vida. Vamos começar o nosso culto de adoração a Deus cantando o hino de número 169. 169. Deixa entrar o Rei da Glória. Jesus te chama, ouve já, ó pecador, ouve a voz de quem te ama, é Jesus teu Salvador, deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração.
Deus seja louvado por este hino tão maravilhoso, né, irmãos? Deixa entrar o Rei da Glória. Vamos cantar ainda o hino seguinte, que é o número 170, Só um Passo. Número 170. E doce é do Mestre a voz, chamando-me com amor. De braços abertos te espero, vem, oh vem ao teu Redentor. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. Tu tens muitas culpas e débil fé. Sugere-me o tentador. Fiz uma voz me diz, confia em teu Salvador. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. O mundo é falso, perdido e mau, pequeno e frágil sou. Mas Cristo com voz divina me diz, meu filho, eu forças dou. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. Cristo está chamando, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Nós vamos ficar em pé e cantar o hino 453, que é o tema do sermão desta noite, Amor no Lar. Nos coloquemos em pé e cantemos com alegria, louvando ao Senhor. 453, Amor no Lar. A beleza em cada
vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Os queridos que puderem, nos coloquemos de joelhos para falar com Deus. Você que está na sua casa, se coloque de reverência para falarmos com o nosso Deus. Querido bom Pai, estamos imensamente gratos, Senhor, por tudo quanto tem feito a nosso favor. Estamos felizes nessa noite porque, pelo amor da Tua graça, estamos aqui novamente para poder Te adorar. Nessa noite, Senhor, queremos pedir que Tu estejas em cada coração que vai ouvir a Tua palavra, Senhor. Que estejas também nos lares de todas as pessoas, principalmente desta igreja. Que Tu estejas reafirmando o amor que nos comprometemos a manter durante a nossa família. Sabemos que as pesquisas demonstram que, durante esse tempo de pandemia, as pessoas têm se separado. Mas nós sabemos que, contigo, como mais uma pessoa dentro do nosso lar, isso não existe, Senhor. Sabemos que Tu fortaleces os nossos relacionamentos em qualquer família que tiver o Senhor dentro dela, Senhor. Queremos que continues no nosso meio, abençoando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por onde andei e o que fiz pra revelar Jesus, o que fiz enquanto o mal matava meu Senhor, o que senti só em saber o quanto Cristo e quantos pregos eu preguei nas mãos do Salvador. Desculpas eu busquei para que tudo fosse justo, e muito tempo andei justificando meu cair. Mas como ignorar alguém que sempre insistia em me amar, me proteger, me perdoar?
glória, se atirar sem medo, pois a sua mão é o suporte, seu poder é a força que me faz andar. E eu não pude resistir a esse alguém que me ofereceu o seu amor sem restrição. E graças só a Ele encontrei um bom abrigo, achei o meu caminho e segui seu coração. Obrigada, meu amigo, por tornar-me o que sou hoje. Obrigada, pois as trevas já não têm lugar em mim. Me abraça e me dá paz pra que eu percorra o meu caminho. Sorria para mim, pois só assim irei vencer. Te amo. Amém. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui. Boa noite também você que está em casa nos assistindo, acompanhando aí mais um culto de domingo. E é muito bom nós estarmos na casa de Deus. É muito bom quando nós separamos esse tempo para louvar a Deus e adorarmos como Ele merece. Está uma noite chuvosa. Agradecemos a Deus pela chuva, né? Estávamos precisando para acalmar um pouco a poeira, né? E eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo em Êxodo 25. 25, verso 8. E antes de nós lermos, vamos curvar as nossas frontes e falarmos com Deus. Querido Deus, somos gratos, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Pedimos agora que o Seu Santo Espírito esteja sobre nós e que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais de Ti para colocarmos em prática dentro dos nossos lares. Nos abençoa, esteja conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E Êxodo 25, verso 8 diz assim: E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Quando nós falamos em santuário, o que vem à nossa mente? Um lugar santo, um lugar bonito, né? Uma igreja, muitas vezes. E eu fui pesquisar um pouquinho no dicionário o que significava a palavra santuário. E ali eu encontrei algumas definições, como lugar santo, lugar onde se guarda coisas santas, lugar onde nós prestamos culto e adoração. E eu comecei a pensar, quando nós falamos em família, o que nós pensamos? Eu acho que a definição de família, a princípio, não se encaixa nessas definições de santuário. E nós vemos aqui na Bíblia que Deus fala que me farão um santuário e eu habitarei nele. Será que nesses dias que estamos vivendo um momento muito complicado, né? Confuso, atípico do que nós prevíamos para o ano de 2020. E nós paramos, às vezes, e reclamamos de algumas coisas, né? Porque nossa casa virou o nosso trabalho, virou a nossa escola, virou ali tudo e um pouco mais. E muitos lares onde a família, o esposo, a esposa,
precisaram ali improvisar um cantinho para trabalhar, precisaram improvisar um cantinho para o filho estudar. Estão tendo dificuldades com isso, porque nós não fomos preparados para isso, não é verdade? Nós somos preparados ali para sermos, e nem tão preparados assim, mas para termos as responsabilidades de esposa, dona de casa, o esposo, pai, mãe. Para essas funções nós nos preparamos. Mas a crise levou o mundo a parar e ficar um pouco diferente. Levou a gente a ficar mais perto de pessoas que nós não ficávamos tão próximos. Se você for ver quantas horas por dia você trabalha, no mínimo 8. Então você passa no mínimo 8 horas fora de casa, né? Então você passava às vezes mais tempo fora do que dentro da sua casa com os seus familiares, porque às vezes quando você chegava, o filho, a filha estava na escola, né? Quando a filha chegava, o pai e a mãe estavam às vezes trabalhando, então nós estávamos longe. E essa crise, ela trouxe um pouquinho disso. Hoje mesmo eu estava conversando com umas amigas, enquanto a gente estava correndo, ela falou assim, olha, às vezes acho que... Eu tenho até medo de falar, porque às vezes as pessoas podem achar que eu sou egoísta, mas teve coisa boa nessa pandemia, porque eu posso estar perto da minha filha, coisa que eu não tinha, não aproveitei a primeira infância dela, e agora eu estou podendo ficar perto. E nós pensamos assim, aquilo de mais valioso que nós temos é a nossa família, não são os bens materiais. E o que Deus irá cobrar de nós é a nossa família. Quando nós formos para o céu, e eu quero estar lá, a primeira pergunta que Deus vai me fazer é assim, onde estão os filhos que eu te dei? E o que eu vou responder? Acho que eu esqueci o... Obrigada. Ele vai perguntar, onde estão os filhos que eu te dei? E aonde estão os meus filhos? Onde está a minha família? Porque lá no céu, a única coisa que eu vou poder levar é a minha família. E será que a minha família está diariamente nas mãos de Deus? Desde o princípio, Deus ele tem demonstrado um carinho e um interesse enorme pela família e pela felicidade do lar. Mesmo o pecado destruindo muitas famílias no mundo de hoje, o amor fraternal ele continua sendo o desejo e o alvo da vida de muitos. Quem aqui não quer ter uma família? Né? Seja ali, mesmo quem mora, às vezes ainda não tem a sua própria família constituída, que mora com o pai, com a mãe, quer ter a sua família. Todo mundo quer pertencer a alguém, pertencer a uma família. E esse também é o plano de Deus, que cada um de nós tenhamos uma família. A família ela é o nosso porto seguro, ela é o nosso aconchego e ela deve ser a nossa principal dedicação. A família deve, depois de Deus, é claro, né, estar sempre em primeiro lugar nas nossas prioridades. E nós vemos também que o vínculo da família é o mais íntimo e o mais terno e sagrado de todos os vínculos da terra. Foi designado uma bênção à humanidade. E assim o é sempre que se entra em pacto matrimonial inteligentemente no temor de Deus e tomando em devida conta as suas responsabilidades. Então, a família é uma bênção de Deus. A família é uma instituição divina. Não foi o homem que inventou a família. Não, agora eu preciso de alguém, eu vou lá e vou inventar a família. Não, foi Deus. Deus criou Adão e Eva e falou, crescei e multiplicai. Então, a família é uma instituição divina, por isso ela é sagrada. Ela é sagrada. E a família, juntamente aí com todas as suas peculiaridades e com todos os seus adjetivos, ela também requer responsabilidades. Não basta simplesmente eu me casar, ter filhos e pronto, acabou. Já constitui a minha família. Não. A família ela requer responsabilidades. E Deus quer que nós cuidamos da nossa família da melhor maneira. E que melhor maneira de cuidar da nossa família do que cuidando e colocando ela nas mãos de Deus. Deixando que Ele seja o nosso lar. Nós devemos todos os dias, como chefes de família, né, o homem, o pai como sacerdote do lar, a esposa como sua auxiliadora, devemos apresentar a nossa família diante de Deus. E como nós podemos reunir e apresentar a nossa família diante de Deus? Nós vemos
em Salmos. Gostaria que os irmãos abrissem em Salmos. Verso 5, versículo 3. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Pode ser que a sua versão seja um pouquinho diferente. E nós vemos também no caminho a Cristo: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permita-me que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhes todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Caminho a Cristo, página 70. Então, nós devemos que todas as manhãs nós devemos nos depor aos pés de Deus e também depor a nossa família. Nós vemos também em Salmos, verso 3, do 4 ao 5. Eu me chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Então nós vemos aí o quanto Deus deseja, os momentos que Deus deseja que nós entreguemos a nossa família e apresentemos a nossa família diante dele, de manhã e à noite. E nós temos algumas dicas de como fazer isso. Como que eu posso manter a minha família em comunhão com Deus? Porque diante de tanta coisa que a gente vem vivendo, de tanta mudança de rotina, às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado essa nossa comunhão com Deus. Infelizmente, a gente deixa de lado essa comunhão com Deus. Eu ouvi essa semana alguém falando assim que nós estávamos tendo uma conversa mais ou menos sobre esse assunto, e a pessoa falou para mim assim que muitas famílias estão hoje desestruturadas, né? E a falta de Deus. E realmente, o motivo de muitas famílias hoje em estarem desestruturadas é a falta de Deus. Porque se nós não temos uma base, se nós não temos um apoio a quem seguir, nós ficamos perdidos. Quando nós casamos com pessoas completamente diferentes, né? Os opostos se atraem, muitas vezes dizem isso. Casamos com pessoas com temperamentos diferentes. E se nós não tivermos Deus como centro do nosso casamento, as coisas não vão fluir. Porque as pessoas são diferentes. E quando os filhos nascem, infelizmente, eles não vêm com manual de instruções. E muitas vezes, e a maior parte das vezes, nós não sabemos como agir diante de muitas situações. Eu tenho 3 meninos em casa e eu não sei o que acontece. Acho que eles nasceram de barriga diferente, porque não é possível. Um diferente do outro. Temperamentos diferentes, maneiras de pensar diferentes, modos de agir diferentes. Mas é porque nós somos humanos, nós somos únicos. Deus nos criou únicos. Mas se eu não me alicerço, se eu não tenho uma comunhão com Deus, aonde eu vou buscar uma instrução para criar os meus filhos? Aonde eu vou buscar uma instrução para manter o meu casamento, manter a minha família? Então, nós temos algumas dicas. A primeira delas é a devoção pessoal. Vamos começar com o casal. O casal, ele é o círculo sagrado mais íntimo do lar. É os dois, um círculo. Ninguém mais deve entrar no círculo do casal. A saúde espiritual da família depende do nível de intimidade do casal, um com o outro e ambos com Deus. Individualmente, nós precisamos ter um relacionamento sólido com Deus, para que o relacionamento com o outro também seja forte. É complicado quando eu sigo, muitas vezes, uma fé e meu cônjuge segue outra, e eu digo isso por experiência própria. É difícil entrar no consenso. É difícil nós termos um objetivo,
onde lá na frente a gente possa se encontrar e se manter juntos. Então, o casal, ele tem que ter a sua devoção conjugal e também deve ter a sua devoção individual, seu relacionamento individual com Deus. Porque, afinal, como diz em 1 Coríntios 6:19, nós somos o templo de Deus e Deus quer habitar em nós. Mas para que Ele habite em nós, eu tenho que deixar Ele habitar. Deus, Ele não é um Deus intruso. Ele vem, Ele está conosco, mas nós precisamos aceitá-lo. E também nós devemos ensinar alguns pequenininhos a terem a sua devoção. As crianças, os filhos, eles precisam ser conduzidos a terem também uma devoção pessoal com Deus. O livro Orientação da Criança, página 213, diz que as crianças a quem se permitem seguir o próprio rumo não são felizes. Aquelas crianças que fazem o que querem, elas não são felizes. A princípio podem até ficarem felizes, porque conseguiram ali o que queriam. Mas futuramente elas não terão a felicidade. E nós buscamos a felicidade eterna. Não devemos nos esquecer disso. Os pais, eles são representantes de Deus. E a obra de preparar os filhos, tanto para essa vida como para a vida eterna, ela pertence aos pais. Eu não posso jogar essa responsabilidade para o avô, para a avó, para a babá que fica com os meus filhos, com a professora lá na escola ou para a igreja. Não. Essa responsabilidade pertence exclusivamente aos pais. Porque o lar, ele é a primeira escola. E nós, pais, somos os primeiros professores. E até é incrível a gente falar que nós somos os primeiros professores, porque muitos estão sendo professores dos seus filhos neste momento. Nessa pandemia, aí, onde as crianças estão tendo aulas remotas, aulas síncronas em casa, os pais estão tendo que ser os professores dos filhos. E, gente, como esses pais estão sofrendo. Não pelo fato de nós não sabermos ali a pedagogia, a matemática, o português. Não só por isso, não. Mas porque nós não sabemos lidar com os nossos filhos. Essa semana eu ouvi naquele canal BBC, num jornal, eles falando que fizeram uma entrevista, uma reportagem com uma ONG do Rio de Janeiro, onde ali a presidente dessa ONG, ela cuidava de crianças para que mulheres carentes pudessem trabalhar, mulheres que não tinham com quem deixar os filhos. Não era tipo uma creche, mas não era nada organizado ali pelo município, E ela falou que muitas mães estão aparecendo desesperadas, porque não estão sabendo lidar com essa situação de cuidar do seu filho. Imagina só. E o pior, assim, que eu ouvi ela falando, ela disse assim, esses dias chegou uma mãe aqui, que a minha ajudante falou assim, olha, cuidado, atenda ela e dê atenção, porque ela está querendo se suicidar. Porque não sabia cuidar dos filhos. Aonde está o nosso manual de instruções? A Bíblia. A Bíblia é nosso manual de instruções. E a obrigação nossa, como pais, é proporcionar a instrução física, mental e espiritual dos nossos filhos. É minha obrigação, como mãe, como pai, proporcionar ao meu filho uma vida espiritual forte, sólida. É obrigação do meu esposo em casa, como pai, ser o sacerdote do lar e levar os meus filhos a quererem adorar a Deus, a tomar gosto pelo culto a Deus. É minha obrigação como mãe incentivar, sentar, estudar a lição da escola sabatina com os meus filhos. Não é função da professora, do hall, do jardim, do primário, juvenis, adolescentes e assim por diante. Não. A igreja ela é um apoio. A gente vem aqui no sábado, os nossos filhos vão para a escolinha, nós entramos cada um em sua classe, mas apenas para nos fortalecer um pouco mais e compartilharmos ali aquilo que nós já estudamos durante a semana. Não é para o meu filho chegar ali ele aprender o que ele deveria ter estudado durante toda a semana. É minha responsabilidade como mãe. Aí a gente para e pensa assim, mas agora não está tendo culto na igreja, as crianças não podem ir. Nós temos muitos meios. Deus ele é um Deus tão poderoso e tão sábio, que deu sabedoria aos homens para criar assim tantas coisas tecnológicas, que tem coisa que eu nem imagino como
como mexe, assim, né? Muita coisa a gente nem sabe. A sorte que a gente tem um TI muito bom, né, Rafael? Que está sempre ali para nos ajudar. Mas nós não sabemos, mas Deus deixou meios. Nós temos o YouTube da vida aí que tem milhares, centenas de vídeos onde as pessoas estão gravando e colocando ali as histórias de escola sabatina. Nós temos a lição nas nossas mãos, né? Como que eu não vou saber sentar com meu filho e ler uma história? Ensiná-lo ali a sua lição. É minha responsabilidade. A igreja, ela fornece inúmeros materiais, inúmeros programas que nos ajudam a andar nesse caminho, que nos instruem. O ano passado mesmo nós tivemos diversos programas aqui na Igreja Central para que nós possamos ter cada vez mais essa base, essa devoção pessoal. E no Antigo Testamento, Deus instruiu os pais dizendo assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se, e também atarás como um sinal na tua mão, e serão por frontal entre teus olhos. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. De quem é a função de ensinar os filhos no caminho de Deus? É nossa, é minha como pai, como mãe. Não, Platão diz que não deverão gerar filhos quem não quer se dar ao trabalho de criá-los e educá-los. E realmente, as crianças, elas são espelhinhos, né? Tudo que elas veem, elas copiam, né? E tem horas que copiam até demais, né? Por sinal. Mas elas são espelhinhos perfeitos e elas refletem as experiências que elas têm no dia a dia. As experiências dela, a rotina dela, tornam-se parte dela. A rotina diária da família é a norma que a criança seguirá. E muita gente ainda fala assim que eu não vou colocar rotina na vida dos meus filhos. Imagina, eu cresci sem rotina, né? Nunca tive horário para nada. Aí crescemos assim, desorganizados, desordeiros, que não temos responsabilidades com nada. Então, a rotina familiar, ela é importante sim. E é a rotina que vai ditar ali uma norma que a criança vai seguir. Se meu filho me vê tendo um relacionamento pessoal com Deus, se ele me vê ali estudando a lição, lendo a Bíblia, é claro que meu filho também terá gosto por isso. Agora, se ele não vê o pai e a mãe tendo essa comunhão, não vê o pai e a mãe orando, não vê o pai e a mãe cantando em casa, como é que meu filho vai ter gosto para fazer esse tipo de coisa? Como é que ele vai ter gosto de ter uma devoção pessoal? E, além da devoção pessoal, nós temos também algo muito importante que, infelizmente, tem sido deixado muito de lado, que é o culto familiar. Se já houve um tempo em que toda a casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Ellen White diz isso no livro Orientação da Criança, página 322. O vosso lar deve ser um bendito santuário, onde Deus possa entrar e onde seus anjos possam vos ajudar. Que lindo isso, né, gente? O nosso lar deve ser um santuário. E nós vimos lá no começo o que santuário significa mesmo? Lugar santo, lugar de adoração a Deus. Que bom quando nós podemos chegar e dizer assim, não, o meu lar é um santuário de Deus. É claro que às vezes acontecem imprevistos, a gente acaba deixando de lado, não, porque está muito corrido, não, eu tenho um trabalho para fazer, não, eu tenho outra coisa, eu tenho uma visita que chegou em casa. Mas nós vemos também que temos alguns horários que nós devemos fixar para termos esses cultos. Não deve ser também algo aí desorganizado. Não, vamos sentar agora, corre, vamos sentar agora e fazer o culto agora. Não. Nós temos também alguns momentos para realizar esse culto. E nós vimos ali no começo que nós temos momentos que nós podíamos dedicar à nossa família, que era de manhã e à tarde. Nós vemos isso na Bíblia. E nós temos também no Espírito de Profecia que diz, pela manhã e pela tarde, devemos nos reunir em família para adorarmos ao Senhor, mesmo que nossa rotina seja aparentemente um empecilho. Precisamos modificá-la de forma a não prejudicar esses momentos com Deus. Para tanto, é importante fixar um horário para que os membros da família se organizem em torno deste horário e reúnam-se na igreja do lar,
De manhã e à tarde, o universo celeste toma nota de cada família que ora. Que lindo saber que no momento em que eu estou fazendo o culto com a minha família, os anjos de Deus estão levando isso ao trono de Deus. Como é bom a gente saber que Deus ouve as nossas orações, por mais simples que elas sejam. Deus ouve as nossas orações. E nós vemos aqui, pais e mães, por mais urgentes que sejam vossos afazeres, não deixeis de reunir a vossa família em torno do altar de Deus. Pedi a guarda dos santos anjos em vosso lar. Lembrai-vos de que vossos queridos estão sujeitos a tentações. Ciência do Bom Viver, página 393. Mas como deve ser esse nosso culto? Será que deve ser igual na igreja? Um culto longo, onde a gente tem que fazer um sermão? Como deve ser esse culto? Como que eu devo adorar a Deus em casa? Esse culto ele deve ser simples, não deve ter muita dificuldade nele, né? Ali a gente canta hinos, lê uma meditação, agradece pelo dia. Você pode colocar pedidos, pode colocar seus agradecimentos. É você quem faz o seu culto. É você em casa que faz a sua rotina do culto familiar. Ele deve ser simples. Ele deve ser curto e agradável. Não adianta nós fazermos um culto ali correndo, né, às pressas para poder fazer outra coisa, algo desagradável, algo que as crianças não peguem gosto para quem tem filhos. Ele deve ser curto, mas deve ser agradável. Ele deve também ser adequado para a idade dos participantes. Em casa nós temos um dilema, porque eu tenho dos meus filhos 3 idades, 3 fases completamente diferentes. Eu tenho um de 3, um de 2, até confunde as idades, tanto filho. Um de 2, um de 7 e um de 13. Então, assim, eu tenho um adolescente que está na classe dos adolescentes, eu tenho um primários e eu tenho um hall do berço. Sábado de manhã é uma loucura para fazer escola sabatina, né? Falei, acho que eu tenho todas as classes em casa. Por quê? Porque a gente tem que fazer. Mesmo que seja complicado, a gente tem que deixar simples. E eu vou falar um pouquinho, curtamente, não sou exemplo para ninguém, minha família não é exemplo para ninguém, mas um pouquinho da minha experiência. Nós fazemos o culto familiar. Não vou ser hipócrita e dizer que eu nunca esqueci de fazer, porque aconteceu de muitas vezes deixar de lado. E isso é errado, muito errado, porque nós nunca deixamos de fazer outras coisas que são do nosso interesse. Então, o culto familiar ele deve sim ser prioridade na minha família, na minha rotina. E os meninos ali, a gente deixa, cada um escolhe um hino, a gente deixa 2 hinos por noite, daí é uma escala, um lê a meditação, o outro faz a oração. Até a oração tem escala em casa, porque todos gostam de orar, amém, né? Brigam para orar. Mas é algo simples e deve ser adequado para cada idade. Para o bebezinho, nós temos ali chocalhos, martelinhos e o que for o tema da meditação ali da hora. Então, deve ser adequado. Para o adolescente, a gente já canta uma música mais própria para adolescente, né? Usa CD jovem e tudo mais. Então, algo que seja próprio para a idade e que seja agradável. E, acima de tudo, deve ser reverente. Não é porque estamos fazendo o culto em casa que os nossos filhos podem ficar de qualquer jeito, que nós podemos ficar de qualquer jeito. Deve ser reverente, porque o meu filho vai aprender a ter reverência dentro da igreja se ele tiver reverência no culto em casa. É ali, em casa, no culto familiar, que eu ensino reverência para o meu filho dentro da igreja. Não é na igreja. Ele não vai ter reverência dentro da igreja. Não é aqui que ele tem que aprender, é em casa. Para que aqui ele coloque em prática o que ele já aprendeu. Porque ele já vai saber que estamos no momento de adoração a Deus. Então, não deixemos de fazer o nosso culto familiar, que isso seja realmente uma prioridade. E uma terceira dica, a adoração na casa de Deus. Nós estamos, como a gente já falou, vivendo aí um momento que nem todos podem vir à igreja. Nem todos estão tendo esse privilégio. Alguns aí pertencem aos que estão de risco, né? Outros... Porque, no meu caso, em casa, nós temos filhos pequenos que não podem vir, então a gente reveza, o esposo, a gente reveza para vir à igreja. Mas tem muitos também que estão aproveitando um pouco esse momento. E eu vou falar assim, no começo dessa pandemia,
nós ouvimos muito barulho, porque imagina ficar sem igreja, nós ficarmos sem o culto. Onde já se viu fechar a igreja? Não confiamos em Deus, não temos fé. E não era bem assim. Mas esse barulho, a gente está percebendo que ele está ficando meio silencioso, né? Ele está ficando meio silencioso. Muitas vezes, nós temos em cada igreja, a gente tem o número certo de pessoas que devem vir, né? Os assentos marcados e tudo mais. Mas muitas vezes nós vemos esses assentos vazios. E onde estão as pessoas? Onde estão as famílias que podem vir à igreja? Não estou dizendo que cada um tem o seu, a sua consciência, né, de medo, de precaução no momento que estamos vivendo, né? Cada um tem aí a sua responsabilidade também com a sua saúde. Mas nós também devemos trazer os nossos filhos, trazer o nosso cônjuge para adorarmos na casa de Deus. Ellen White, ela cita que os momentos de culto na casa de Deus, eles são períodos sagrados e preciosos. E muitas vezes nós aproveitamos a tecnologia, né? Até mesmo antes da pandemia, nós temos, né, o canal Novo Tempo, e a gente aproveita, não, acho que hoje eu vou ficar assistindo o Novo Tempo. Tem um pai de uma amiga que ele fala assim, que a TV Novo Tempo é desculpa para crente assistir televisão no sábado. Ele fala isso. E realmente, às vezes, não, acho que eu vou ficar assistindo aqui hoje outro pastor pregar, vou ficar em casa. E nós estamos, muitas vezes, se aproveitando desse momento. E que nós possamos trazer os nossos filhos para adorar a Deus na casa dele. Porque é aqui que eles vão exercer a sua reverência que eles aprenderam em casa. É aqui que eles vão exercer também a adoração que eles aprenderam em casa. É aqui que eles vão congregar. A igreja ela foi feita para que nós possamos um fortalecer o outro. E se nós formos parar para pensar, do que a igreja é formada? Das famílias. É a minha família, é a família do Jason, a família do Rafael, a família do Dario. As nossas famílias compõem a grande família. E se nós não nos juntarmos para adorarmos a Deus juntos, como que nós vamos fazer isso lá no céu? Se eu quero ficar adorando a Deus só na minha casa, tá certo que a casa é a primeira igreja, mas nós também temos aqui. E nós temos que nos acostumar uns com os outros para nós podermos adorar juntos lá no céu. É muito fácil, né, a gente se acomodar diante das situações. É muito fácil a gente começar a deixar de lado alguns hábitos. Não vou dizer que não é muito mais confortável ficar assistindo o culto lá da minha casa, do sofá da minha casa, né? Ainda mais hoje um clima chuvoso, né? Esses dias atrás estava frio, nossa, um frio. Muito mais confortável ficar lá no conforto do meu lar. Mas Deus também pede que nós adoramos Ele na sua casa. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós vemos que Hebreus 10, 25 diz assim também, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse, irmãos? Da volta de Jesus. E será que esse dia não está se aproximando? Esse dia está às portas. Quantas coisas estão acontecendo? Hoje, eu vindo agora para a igreja, a chuva forte. Meu filho falando assim, olha que legal. Falei, filho, essa chuva forte não é legal, não. Muitas casas, às vezes, podem estar sendo destelhadas, né? O clima, a natureza clama a volta de Jesus. E o dia está chegando. E nós temos, sim, que nos reunirmos em congregação. Os pais e mães devem tornar uma regra que seus filhos assistam ao culto no sábado. E aqui eu já abro um parênteses e coloco quarta, domingo, né, os dias de culto. E devem pôr em vigor essa regra pelo seu próprio exemplo. É nosso dever ordenar nossos filhos e nossa casa de acordo com os nossos princípios, como fez Abraão. Tanto pelo exemplo como por preceito. Devemos impressioná-los com a importância do ensino religioso. Orientação da criança, página 530. Então, nós temos aqui diversos conselhos bíblicos, diversos conselhos do Espírito de Profecia, dizendo a importância de nós adorarmos a Deus também dentro da igreja.
E ali, aqui, ensinarmos também os nossos filhos a ter reverência e nós mesmos a termos reverências, né? Muitas vezes, quando nós não estamos ali muito empolgados, né, com o sermão ou com o louvor que está sendo tocado, a gente também fica de bochicho. Isso também é falta de reverência. Como que eu vou ensinar meu filho que não deve se conversar dentro da igreja se eu não paro de falar com o vizinho de trás? Né? É meio difícil. As crianças, elas seguem um exemplo. Logo, Jesus voltará para este mundo. Amém? Por isso... E ele voltará para reunir a família terrena com a família do céu. Cada filho da família terrestre deverá receber as boas-vindas no lar da glória. Permita a Deus que todos nós, pais, filhos, sejamos recebidos por Jesus quando Ele vier nas nuvens do céu. O meu grande desejo é que todos nós, pais, possamos ser abençoados ao educar os nossos filhos. E um dia que Deus nos recompense, né, com essa grande herança do Senhor. Opa, acho que eu estou voltando. Não sei mexer muito com isso. Quanto mais perto nos achegarmos de Cristo, mais perto estaremos um dos outros, o lar adventista. Então, que o nosso desejo realmente seja de estar cada vez mais perto de Cristo, de levar a nossa família cada vez mais perto de Cristo. Se por acaso aqui nós precisarmos melhorar alguns aspectos dessas áreas, se você precisa melhorar algum aspecto na sua família, não fique desanimado. Todos nós temos problemas, todos nós temos tentações, temos dificuldades, mas devemos entregar essas nossas dificuldades nas mãos de Deus. Coloque hoje o seu lar nas mãos de Deus. E peça para que Deus, para que Ele abençoe, para que Ele o ajude, para que o Espírito Santo conduza a rotina do seu lar e ajude você a adorá-lo e ajude que a igreja realmente seja o seu lar. Nessa semana, faça um propósito. Sente-se aí com a sua família, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos e faça um propósito de transformar o seu lar em um santuário de Deus, para que Ele habite nele. Nós lemos lá no começo, Êxodo 25:8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Que essa possa ser a nossa oração durante essa semana. E eu convido você agora a cantar comigo o hino Abençoa este lar, número 450. E faça dele uma oração para que realmente Deus possa abençoar o seu lar. Abençoa, bom Senhor, de teus filhos este lar. Vem eterna proteção e tua santa paz nos dá. Mesmo quando em prova e dor, reina aqui somente amor. Haja sempre neste lar harmonia e bem-estar. E na senda do viver, guia-nos com tua mão. Une nossos corações pelos laços da afeição, livra-nos de todo mal, nesta vida terrenal, e prepara-nos, ó Deus, para o eterno lar do céu.
e poder pra vencer a tentação. E juntos em amor recebamos teu favor, e que neste nosso lar possas tu também morar. Glorioso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos que aqui aprendemos. Te agradecemos porque o Senhor deixou a sua palavra para servir de guia para levarmos a nossa família até o céu. Nos ajuda, Senhor, nesse propósito. Sabemos que o inimigo é destruidor de todas as famílias. Não é desejo dele, Senhor, que as nossas famílias possam estar no céu. Nos ajuda, ó Pai, a vencermos as tentações. Nos ajuda a sermos fortes, a sermos firmes na decisão de tornar o nosso lar um santuário de Deus. Pedimos a Deus que o Senhor habite em nosso lar, habite no nosso casamento, habite, Senhor Deus, com os nossos filhos e cuide, Senhor Deus, e zele para que eles nunca desviam dos seus caminhos. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos mantermos unidos em amor, em família e em igreja até a volta de Jesus. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.